Os movimentos ecológicos surgiram em decorrência da percepção da sociedade para os problemas ambientais, como a degradação ambiental e a exploração descontrolada dos recursos naturais, pois se comprovou que essas causas geravam consequências assustadoras, comprometendo a vida de todos os seres vivos, inclusive da nossa própria espécie. Com essa visão ecológica dos processos ambientais, os movimentos ecológicos passaram a ter um papel fundamental na modificação do pensamento geral na população do planeta. O movimento ecológico visa uma consciência mais abrangente, no sentido de se desenvolver a noção de que uma diversidade de ações agressivas ao ambiente contribuiu para o surgimento de disparidades sociais e irracionalidade na exploração dos recursos naturais. A partir desses preceitos, o movimento ecológico surge de maneira irreversível, para que se consume uma nova geração de concepções apoiando um desenvolvimento racional e sustentável, com um consumo consciente e partidário com a natureza ecologicamente equilibrada. As sociedades alternativas de 1960 e 1970 pregavam um movimento ecológico totalmente utópico, negando o desenvolvimento conquistado pelo ser humano e sugerindo o retorno aos meios de vida totalmente naturais e integrados somente com a natureza. Mas esta ideia, com exagero exacerbado, foi aos poucos sendo modificada para uma forma racional, na tentativa de chegar a um equilíbrio realmente racional onde não existam exageros e o ser humano esteja integrado na preservação dos recursos naturais necessários à vida dos seres vivos do planeta. Portanto, os chamados movimentos ecológicos tiveram início na década de 1960. Mas na época as pessoas tinham interesses particulares em esconder a verdade e procuravam camuflar ou desacreditar dessas verdades em relação ao perigo da degradação ambiental. As consequências dessa agressão à natureza não era considerada, pois não se tornava óbvia a relação entre as consequências e as causas das agressões causadas pelo ser humano. Podia-se supor que esses desastres ecológicos tinham causas estranhas ao ser humano, exibindo nossas ações impensadas desta tamanha irresponsabilidade. O movimento ambientalista, inicialmente, foi impresso na história do homem pelos teólogos e filósofos, cujo pensamento se baseava nesse sentido, em colocar foco sobre Deus e a natureza. E a primeira notícia específica trata-se de Francisco de Assis, 1181 a 1226, que reconhecidamente amava os animais e a natureza, embasando suas ideias na fraternidade e vivência do homem, com respeito e as outras criaturas da natureza. Agora eu vou falar sobre o movimento na época industrial. Com a Revolução Industrial na Inglaterra, temos o exemplo clássico das mariposas, que existiam em maior quantidade na forma clara antes do advento da poluição pelas fábricas. E como nos mostra Darwin na seleção natural, essas mariposas foram selecionadas, pois os líquens nas cascas das árvores morreram por causa da poluição. E as mariposas brancas não puderam mais se camuflar nos líquens brancos, sendo vistas pelos pássaros que se alimentavam delas. Então a forma negra da referida mariposa passou a dominar numericamente a forma branca, chegando a representar 90% das mariposas. O movimento ambientalista organizado iniciou realmente após a triste ocorrência das duas bombas atômicas lançadas na Segunda Guerra Mundial em 1945, em Hiroshima e Nagasaki pelos Estados Unidos, pois foi a partir desse episódio que o ser humano percebeu o imenso potencial destruidor que podemos ter, destruindo a natureza e todos os seres vivos que nos cercavam, inclusive nós mesmos. O surgimento dos hippies nas décadas de 1960 e 1970 é considerado o movimento ambientalista mais suave e tranquilo de quem se tem notícias. Irei citar também a criação do símbolo da paz. O símbolo da paz foi desenvolvido na Inglaterra como logo para a campanha pelo desarmamento nuclear e foi adotado pelos hippies americanos que eram contra a guerra nos anos 60. O lema dos hippies era paz e amor,
adotavam um estilo de vida comunitário, em comunhão com a natureza e as questões ambientais, que eram ideais respeitadas pela comunidade, assim como temas de religiões como o budismo e o hinduísmo. Em 1948, foi fundada na França a UICN, na época conhecida como União Internacional para a Proteção da Natureza, e em 1958 o nome da instituição foi modificado para União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais. Atualmente conhecida como UICN, União Internacional para a Conservação da Natureza, é a primeira organização mundial voltada para as ações no sentido da conservação do meio ambiente. A autoridade líder em temas conservacionais do meio ambiente e desenvolvimento sustentáveis. Vou continuar falando sobre o movimento ambientalista, só que agora no Brasil. No Brasil, o movimento teve início na década de 1950, com ações de grupos ambientalistas e preservacionistas. A União Protetora do Ambiente Natural foi fundada em 1955 pelo naturalista Henrique, do Rio Grande do Sul, e a Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza é criada em 1958, no Rio de Janeiro, concentrando atuações na preservação da fauna e da flora ameaçados de extinção. Na década de 1970, começam a entrar em vigor no Brasil entidades sem fins lucrativos, denominadas organizações não governamentais, mais conhecidas como as ONGs. A primeira ação da entidade no Brasil aconteceu no Rio de Janeiro em 1971, com o projeto Programa de Conservação do Mico-Leão-Dourado, que é um dos projetos do gênero mais bem-sucedidos do mundo. E a partir da década de 1980, vem auxiliando projetos como o Projeto Tamar e outros pelo Brasil. Em 1971, um grupo de ambientalistas e jornalistas sai do porto de Vancouver, no Canadá, para protestar contra os testes nucleares realizados pelos Estados Unidos. Nascia o Greenpeace, organização global e independente que atua para defender o meio ambiente e promover a paz, inspirando as pessoas a mudarem atitudes e comportamentos. O que é o Greenpeace? O Greenpeace é uma organização sem fins lucrativos, que não aceita doações de governos ou partidos políticos. E a atitude dos seus membros é pautada na não-violência, utilizando-se de métodos criativos de confronto pacíficos para chamar a atenção do público para os problemas ambientais, defendendo que as mudanças de atitudes individuais podem fazer uma grande diferença para o futuro do planeta. No início da década de 1990, o Greenpeace inicia uma série de ações no Brasil no sentido de proteger o meio ambiente. As formas de atuação dos ambientalistas são as ações políticas em defesa do meio ambiente. Nesse sentido, muitas organizações ambientalistas atuam em partidos políticos ou através de parlamentares defensores do meio ambiente. O objetivo nesses casos é a aprovação de leis em defesa do meio ambiente. Protestos e manifestações populares também. Adoção de ações que visam a conscientização e educação ambiental. Plantio de árvores e ações práticas visando a despoluição de rios, lagos e oceanos, divulgação de propagandas em meios de comunicação e redes sociais voltadas para a defesa do meio ambiente, ações diretas para evitar prejuízos ao meio ambiente, desenvolvimento de pesquisas que possam servir para detectar problemas ambientais, facilitando assim intervenções mais eficientes, incentivar a reciclagem, o uso racional da água e energia e o consumo consciente. Os exemplos de grupos ambientalistas são o Greenpeace, o WWF, SOS Mata Atlântica, Fundação Gaia, Instituto Socioambiental, Instituto Acatu e Amigos da Terra. O ambientalismo hoje. O ambientalismo se apresenta hoje como um movimento histórico global e universalizante, e extrapola em muito o que poderíamos chamar de defesa do meio ambiente, reforçado por agendas governamentais e internacionais orquestradas por organismos internacionais bem estruturados, a ONU Ambiente, Banco Mundial, o BID, a União Europeia, e um corolário de ONGs com atuação global. Seu framework é um desenvolvimento sustentável, termo cunhado em 1987 pelo relatório Brundtland.